Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira para você. Já estamos finalizando quase esta semana e eu quero convidar você junto comigo hoje a fazer a escuta desta palavra e a trazer no nosso coração o sentido daquilo que hoje o Senhor quer falar ao nosso coração. O Evangelho de hoje nos é trazido por Lucas, no capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 8. E a palavra vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar os meus bens. O administrador refletiu consigo: O que farei, visto que meu patrão vai me tirar o emprego? Lavrar a terra não posso, não tenho forças. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: Toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos a parábola deste administrador infiel. Um administrador onde recebeu em suas mãos a administração do reino do seu Senhor. Mas ele não agiu com fidelidade, mas foi infiel. No entanto, ele agiu com a sua astúcia, com a sua esperteza e deu um jeitinho na situação. Jesus, quando ele conta esta parábola aos seus discípulos, Jesus aqui ele está querendo dizer aos seus discípulos, o último versículo que nós lemos vai nos dizer: porque os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são mais astutos, são mais espertos do que os filhos da luz. Irmãos, e isto é verdade, porque muitas vezes nós nos permitimos agir com a esperteza deste mundo. Muitas vezes nós queremos ganhar neste mundo. Muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas trevas deste mundo. Nós somos espertos para as coisas do mundo. Nós somos rápidos para as coisas do mundo. Mas nós não somos espertos e rápidos para aquilo que é de Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos. Que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos apertar o nosso passo, nós precisamos despertar do nosso sono, nós precisamos tomar a autoridade que Cristo nos deu, a ousadia que Cristo nos deu, sair da mornidão, porque os mortos Cristo vomitará. E precisamos pedir a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos ter a inteligência do mundo, mas nós precisamos ter a sabedoria de Deus, agir como filhos da luz, não como filhos das trevas. Muitas vezes nós agimos como filhos das trevas porque nós ficamos presos à inteligência deste mundo. Ficamos presos a uma falsa sabedoria deste mundo que não existe. Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, nos é dada por Deus, nos edifica porque é Deus quem nos dá. Irmãos, hoje esta parábola, Jesus ele está nos dizendo, são muitas as graças, porque aquilo que Deus confia em nossas mãos são graças. Quais são as graças que Deus confiou em tuas mãos para você administrar?
Como é que nós temos administrado aquilo que Deus nos deu? O que é que Deus te deu para você administrar? De que forma nós temos administrado? E aqui é um campo muito vasto onde nós poderíamos entrar, mas dentro do teu trabalho, o que é que Deus conferiu nas tuas mãos para você administrar no teu trabalho? Você tem agido como filho da luz, com honestidade, com justiça, como um cristão? Ou você tem burlado? Ou você tem dado um jeitinho nas coisas? Cristão não dá jeitinho. Cristão anuncia e prega a verdade. E aquilo que não cabe para mim, não é o meu lugar. Como eu tenho administrado aquilo que Deus me confiou na minha casa, na minha família? Será que eu tenho burlado, dado um jeitinho para as coisas ficarem bem? Ou eu tenho agido na verdade? Isso é sabedoria de Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos medo disso. Muitas vezes nós, como cristãos, nos submetemos às coisas do mundo, sabendo que é do mundo, porque nós temos medo. E nós não podemos ter medo. Muitas vezes nos submetemos a cargos profissionais, a propostas profissionais, porque temos medo de proclamar a nossa fé, de anunciar a nossa fé. E um cristão é aquele que não pode ter medo. Um cristão é aquele que precisa abraçar a sua cruz, ser fiel naquilo que Deus nos conferiu. Se Deus te conferiu uma família, se Deus te conferiu a missão de ser pai, de ser mãe, você precisa ser fiel nesta missão, com a sabedoria de Deus, como filho da luz, não como um filho da treva. Se Deus conferiu a mim, Laís, uma consagração de vida, eu preciso ser fiel a ela, como filha da luz. Não querendo dar um jeitinho, querendo burlar, mas como filha da luz eu preciso ser fiel. Eu preciso assumir a ousadia, assumir a autoridade que Deus me deu e seguir o meu caminho. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, quando nós vamos num supermercado, eu acredito que ninguém daqueles que nos acompanham fazem isso, né? Mas, por exemplo, quando você vai no supermercado, a pessoa te voltou um troco a mais, que seja 5 centavos, aí você vai dizer, ai Laís, mas 5 centavos pode não fazer diferença para você, mas no fim, no caixa, ou no bolso daquele que estava no caixa vai fazer diferença. E talvez você chegue na tua casa, aí que você foi perceber. E você vai dizer, poxa, mas eu não vou voltar lá para deixar 5 centavos, porque o que eu vou gastar com a gasolina. Mas o que é que o filho da luz faria? O que é que um cristão faria? O que é que Jesus faria? É uma coisa mínima e pequena, mas que na eternidade aquilo ali vai somar na nossa vida. Nossa alma vai carregar aquilo lá. Veja, é coisa simples, é coisa pequena, mas que eu preciso agir como um filho da luz. O que é que eu preciso pedir? A sabedoria do Espírito. Eu preciso voltar lá e devolver aqueles 5 centavos, porque não é meu, não me pertence. Isso é agir na justiça, isto é agir na honestidade, isso é ser filho da luz. Entendem? Em coisas pequenas. Se nós não damos conta de fazer aquilo que é pequeno, como vamos dar conta de fazer aquilo que é grande? Peçamos ao Senhor hoje, pela graça do Espírito Santo, esta graça, este dom da fidelidade. Que o Senhor nos ajude. Vinde, ó Espírito Santo, vinde sobre nós. Ajuda-nos a sermos fiéis naquilo que Deus confiou em nossas mãos para administrarmos. Ajuda-nos a não abrirmos concessões, a não darmos espaço, a não darmos vazão, a não nos submetermos àquilo que o mundo nos pede, nos cobra, nos exige, mas dar-nos da sabedoria do alto, para que possamos agir como os filhos da luz, na ousadia que Cristo nos deu. Nós nos pedimos hoje esta graça, ó Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você e uma ótima sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.